Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vamos meio que dar continuidade ao vídeo anterior, onde falei sobre jovens, em especial jovens, né? Mas eu acho que qualquer pessoa, até mesmo madura, se encontra nessa situação atualmente, a maioria, que é a falta de perspectiva com o porvir, e daí a desistência. As pessoas estão desistindo de encarar a vida, de encarar o trabalho, de suar pelo seu sustento, não sempre por vagabundagem e preguiça. É porque realmente, aparentemente, a gente olha para um lado e para o outro e não vale a pena estar por aí trabalhando como burro de carga, estar fazendo a roda de ratos girar sem perspectiva de nada, sem perspectiva de aposentadoria, de ter uma moradia digna, de ter um veículo decente para se transportar, dentre tantas outras coisas, né? Se tem o exemplo de um rapaz que estava até passando fome, porque tentou ganhar a vida no YouTube e não estava conseguindo, e fiz ali uma defesa desse rapaz, né? Que eu entendo, porque ele não ia atrás de carpir um lote, como se diz, de procurar um emprego convencional, porque talvez ele estivesse até mais miserável em um emprego convencional, que hoje se tornou subemprego, do que tentando ganhar a vida no YouTube. E eu citei um romance, no caso eu citei O Jogo das Contas de Vidro, de Hermann Hesse. Para mim é um dos melhores autores que eu conheço, junto com Humberto Eco. Gosto de tudo que Hesse escreveu, assim gosto de tudo que Eco escreveu, já falei aqui de Humberto Eco. Se trata de um romance de formação. Romance de formação é algo bem comum na literatura alemã, como por exemplo é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Também se trata de um romance de formação excepcional, e eu gosto de romances de formação, porque a gente acompanha a formação da personalidade de um indivíduo. No caso de O Jogo das Contas de Vidro, a gente acompanha a vida de José Servo, desde criança até a maturidade, e um pouco após, aqui vai um spoiler, né, até o seu falecimento. Concluímos o romance com o seu falecimento. E eu citei este romance aqui no vídeo anterior, sem mostrá-lo, né, apenas citando o Hesse em um momento em que eu mostrei que, de certa forma, todos os caminhos conduzem à servidão. Não apenas do subemprego, mas também citei ali profissionais liberais, por exemplo, que muitas vezes se acham livres, né, mas estão também movendo essa engrenagem dessa roda de ratos, como às vezes nem rato, né? Na verdade são a graxa, o sangue ali que faz mover essa grande roda para alimentar apenas alguns poucos. Eu gostaria de ler esse trecho específico, onde isso fica bem destacado por Hesse. É uma passagem bem emblemática, e as pessoas parecem não se dar conta disso. Bem, neste caso específico, o José Servo, ele está conversando com o Magister Musicae, o mestre de música de Castalha. Castalha se dedica à atividade puramente intelectual, à atividade acadêmica pura. Não existe interesse econômico em Castalha, e o posto mais alto ali seria o de mestre do jogo de Avelórios. O José Servo se tornará, na maturidade, mestre dos jogos e depois abandonará esse posto. Isso fará parte do seu processo de formação como indivíduo pouco antes de seu falecimento. E o mestre de música lhe diz isso aqui: tu tens o nome de servo, meu caro, e talvez por isso a palavra liberal possua para ti tanto encanto. Mas neste caso não a leves tão a sério. Quando pessoas estranhas à Castalha falam de profissões liberais, essa expressão talvez ressoe aos nossos ouvidos com um tom sério e mesmo patético, mas para nós tem um sentido irônico. A liberdade dessas profissões consiste em seres escolhidas pelos estudantes. Isso dá uma aparência de liberdade, apesar de, na maioria dos casos, ser a escolha mais da família do que do aluno, e haver muitos pais que preferem morder a língua a deixar o filho à liberdade da escolha. Mas talvez seja uma calúnia o que estamos dizendo. Afastemos essa objeção, ou seja, ele não vai olhar essa coisa da escolha dos pais, né? Mesmo que tenha sido a escolha do aluno ser um profissional liberal, dono de sua vida, para não estar em um processo de servidão
aí girando a roda dos ratos. Admitamos que exista liberdade, mas ela só se limita ao ato de escolha da profissão. Depois disso, acabou-se a liberdade. Desde os estudos feitos na universidade, o médico, o advogado, o técnico estão presos a um currículo escolar muito rígido, que termina com uma série de exames. Caso eles passem nos exames, recebem seu diploma e poderão exercer sua profissão com aparente liberdade. Serão, porém, escravos de poderes baixos. Vão depender do sucesso, do dinheiro, do seu orgulho, da procura de fama, da simpatia ou antipatia que despertarão nos outros. Sem a gente se estender muito, o que é que fica claro aqui? Por exemplo, o cidadão tem a ilusão de que eu serei um advogado, então eu não estou na roda de ratos, eu não estou em um subemprego e estou conseguindo certo prestígio. Imagine você sendo um advogado, se vestindo como você quer, frequentando os ambientes que você gosta, não tendo escritório chique, bonito e atrativo, não tendo bom marketing hoje em dia em redes sociais, principalmente no Instagram. Você será fatalmente um advogado medíocre no sentido de não conseguir clientes suficientes para se manter. Então você estará tão lascado quanto aquele rapaz do vídeo disse que estava tão ferrado sem conseguir monetizar o seu canal no YouTube. Então achei interessante destacar essa passagem do Hermann Hesse, porque eu mencionei muito ligeiramente Hesse no vídeo anterior e pode ser que isso não tenha ficado claro. Basicamente o que eu quero dizer é que nesta existência em que nós nos encontramos, nesses tempos atuais, nessa geração pós-boomer, onde os boomers já consumiram tudo, não resta mais muita perspectiva para uma pessoa jovem seguir na vida pensando em construir um patrimônio e ter uma vida com dignidade, A não ser que ele faça um concurso público que pague bem, a não ser que ele seja um herdeiro, ou que ele seja um empreendedor, mas um empreendedor que seja amigo do rei, que seja amigo de prefeitos, de vereadores, de deputados, que ele consiga vender bens e serviços ao poder público e bater na porta dos bancos de fomento, BNDES, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, para pegar ali crédito a fundo perdido, conseguir participar de programas de benefícios fiscais, porque senão ele será apenas um ferrado. Eu entendo, cara, é isso que eu digo, eu entendo totalmente a pessoa que escolhe hoje o caminho da não servidão. E no vídeo anterior, o Samuel, uma pessoa que eu tive a grata honra de conhecer aqui graças ao YouTube, ele fez um comentário interessante. Ele disse: eu estou como aqueles chineses do movimento deitar inerte, vivendo uma vida minimalista e fazendo o menor esforço possível para me poupar, porque eu vejo que não vale a pena e não tenho grandes ambições. E eu acho interessantíssimo um movimento como esse, que parece que vem se espalhando por aí e muitas vezes é visto como vagabundagem, Mas eu repito, imagine você, eu tento me colocar hoje, Não vou dizer imagine você, eu me imagino hoje um jovem com 15 anos de idade, sem dinheiro no bolso, igual o Belchior, sem parentes com influência política, tentando ali talvez ralar um pouquinho para passar em um concurso público, sem dinheiro para investir, sem possibilidades de empreender. Eu fico me perguntando se eu iria realmente querer ficar bestando e bundando, ou iria querer dar meu sangue e suor, minha sanidade mental, meu corpo, minha alma, para girar, na verdade, essa grande roda de ratos, para assim ajudar o meu patrão a conseguir recursos, gerar riqueza, pagar impostos, para pagar salários de 50 mil reais ao auditor fiscal, 100 mil reais a um juiz, a um promotor, 300 mil a um desembargador, 500 mil a um senador. E muita gente pode dizer: pô, cara, você está delirando, existe um teto constitucional na remuneração de servidores públicos, mesmo agentes políticos. Não, teto constitucional não existe, porque na prática se criam 1001 mecanismos que furam o teto sob qualquer rubrica. Isso você pode pesquisar livremente em portais aí de transparência, que você vai ver que tem, por exemplo, promotor de justiça. Eu não gosto de citar promotor porque a gente está falando do fiscal da lei, O custo legis, o Ministério Público deveria ser algo exemplar. Tem promotor embolsando muita grana, grana muito além do teto constitucional,
e ninguém se queixa disso, obviamente. Então eu iria querer ser um jovem, queria viver de subemprego, trabalhando 44 horas por semana ou mais, para manter essa roda girando, para ter gente lá em cima, embolsando grana a rodo e vivendo uma vida na babesca. Cara, eu acho que realmente não. Eu acho que eu também teria uma simpatia muito grande com movimentos como esse deitar inerte. Eu acho que se chama Tang Ping, né, no original. E até mesmo uma profissão liberal, como que eu citei aqui, citando o Hermann Hesse, eu seria advogado. Eu tenho, né, aprovação no OAB, mas nunca estive ali exercendo a advocacia. Será que eu iria exercer a advocacia hoje, ralar para ter um escritório bonito, para me vestir bem, para não ter tatuagens expostas, para cuidar, fazer um implante capilar, talvez, ir ao barbeiro fazer minha barba, deixar meu cabelo na régua, pagar a uma turma de marketing digital para fazer meu marketing em Instagram, ficar exibindo, né, sucesso em rede social para poder ter clientes. Eu acho que eu também não iria querer isso. Eu acho que eu iria querer que tudo fosse pro beleléu, cara. E é isso que vem acontecendo. Os mais jovens não querem trabalhar. E eu entendo totalmente, porque eles vão ralar, talvez estudando, trabalhando. Muitos realmente são por preguiça. O cara realmente é um preguiçoso, quer ficar apenas de papo pro ar, e não é filosofia de vida. Mas muitos realmente pensam nisso, né? Eu já escutei relato de gente jovem na casa dos seus 18 anos que diz, cara, eu olho para um lado e para o outro e não vejo perspectiva. Eu fico de boa no meu quarto, ouvindo som, vendo filmes na Netflix. Meu pai trabalha, minha mãe trabalha, enquanto isso vão me sustentando. Talvez eu vire um mendigo quando eu for mais velho. Eu ainda tentei, né, dar a esse cara palavras de esperança, mesmo que fossem palavras no fundo vazias, porque nem eu acreditava nessas palavras, e ele não estará sozinho. Vem aí uma geração de gente, meu amigo, que não vai ralar, que vai se recusar a movimentar essa roda de ratos, não é nem de hamster, né, de rato mesmo, de ratazana, de camundongo, de seres assim imundos que estão sendo tratados como seres imundos, movimentando essa roda para manter vidas nababescas de pessoas que se locomovem com helicópteros, que dirigem Porsche, que passam férias nas Maldivas. Ah, mas tudo é mérito. Eu não ando vendo muito meritocracia à minha volta. Eu só vejo realmente pessoas bem-sucedidas porque estão no serviço público mamando. O serviço público realmente, em várias esferas, ainda paga bem. E eu sou servidor público e já falei em um vídeo anterior aqui porque escolhi o caminho do serviço público. Vejo pessoas bem-sucedidas, mesmo sendo profissionais liberais, mas que são amigas do poder, que têm um trânsito político maravilhoso. Às vezes o cara é médico, mas está ali fornecendo serviços a algum município, ao estado, à União. O cara é empresário, tem uma empresinha pequena, mas é muito bem sucedido, está lá dirigindo sua Hilux Diamond. Quando você vai olhar, porque o cara tem um contrato com a prefeitura com 5.000 habitantes para fornecer Deus sabe o que, e esse cara prosperou, ou então herdou, e a herança é justa e legítima, né? Se o pai ali ralou e conseguiu, ou roubou e conseguiu aquele dinheiro e deixou para o filho, nada mais justo. Mas eu não vejo outras possibilidades de se prosperar neste país, não. E quem insiste realmente me parece meio trouxa. Insisto muito, né? Repito, que o cidadão deve procurar ter habilidades práticas, né? Saber fazer algo realmente útil na sociedade, porque quando ele quiser sair deste estado de inanição, ele parte para fora daqui ou para outro lugar e vai ter talvez sua mão de obra valorizada. Agora ficar aqui, cara, neste país imundo e maldito, girando essa roda de ratos, para não ter nada, para não ter direito à moradia digna, vai olhar um apartamentozinho em um bairro razoável, 50 metros quadrados, 600 mil reais. Vai comprar um carro popular, cento e poucos mil reais. Trabalhando 44 horas por semana, sendo assediado moral e às vezes até mesmo sexualmente, né? Quantos casos a gente não vê aí de pessoas que vão trabalhar e sofrem todo tipo, né, de assédio do patrão. Já não basta estar dando sangue e o suor, ainda tem que dar outras coisas
ao patrão, ao superior, ao chefe, é realmente muito degradante. E é isso, e nas profissões liberais também não vejo nas formas autônomas de viver, né? Eu enxergo o mundo meio como o mestre de música enxergava o mundo aqui em O Jogo das Contas de Vidro e falou a José Servo, né? Não existe liberdade nem nas profissões liberais, nem entre os autônomos. Você vai acabar sendo escravo até mesmo de cliente, nem que você seja escravo pelo menos para passar uma boa imagem. É realmente assim um vídeo meio desesperançoso, dá um desânimo para algumas pessoas ouvir isso, mas ao mesmo tempo eu torço para que você que é jovem, se um jovem cair aqui e viu esse vídeo até o final, não fique triste, não fique deprimido, não pense em auto-churrascamento, não tente desistir de sua vida. É normal você não querer ser escravo, é normal você não querer dar o seu sangue neste país para pagar salários aí de 100 mil reais a funcionários públicos, viagens internacionais para participar de congressos, ou contratos licitatórios aí milionários para a gente fornecer, gente que fornece, que diz que fornece, né? Material de escritório, ou merenda, ou seja o que for para o setor público. Não, você não está só. Um monte de gente pensa como você, e até homens como eu, já velhos, né? Bem mais velhos, quarentões, tiozão, pai de uma criança, sustenta uma família, te compreende totalmente. Você não tem a obrigação de ser escravo no mundo, neste país fodido, para pagar no futuro a minha aposentadoria, não. Então você não está sozinho com esse pensamento e não caia no fundo de depressão por causa disso. Você apenas percebeu que você vive em um local imundo, onde apenas uma casta muito alta é privilegiada, sugando o sangue de milhões de pessoas. Enfim, achei interessante fazer esse adendo, né? Recomendar a leitura deste excelente romance, citado no vídeo anterior, meu autor predileto, repito, junto com Humberto Eco. E é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.